Olá, boa noite, graça e paz a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e tenham tido ou estejam tendo ainda um dia abençoado da presença de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril, hoje é o dia que seria o nosso culto presencial se nós estivéssemos podendo nos reunir presencialmente no nosso lugar de adoração. Porém, como nós precisamos respeitar as ordens, a lei e o decreto dos nossos governantes, então decidimos fazer essa live aqui da minha casa mesmo, no meu lugarzinho de sempre, lugarzinho que eu sempre gosto, que eu sempre estou aqui me preparando, estudando, me aprofundando nas Sagradas Escrituras. E nesta noite eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Todos nós estamos precisando ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Porque estamos vivendo dias tão difíceis que têm se gerado no coração de muitos a dúvidas, incertezas, medos, temores. Eu conheço pessoas que estão muito deprimidas, tristes, angustiadas, aflitas, por não ter uma certeza do amanhã. Mas o amanhã, na verdade, é um tempo que para nós ainda não existe. O amanhã pertence a Deus. Jesus, ele nos ensina sobre isso, Quando ele diz: não andeis preocupados com o amanhã, porque o amanhã trará os benefícios do seu próprio tempo, do seu próprio momento. O amanhã para nós ainda não existe. O nosso momento é agora, é o já, é o presente. E é por isso que se chama presente, porque é uma dádiva de Deus a cada um de nós. E Deus tem dado esse dia como um presente, Quando nós deitamos ontem, pegamos no sono e acordamos hoje pela manhã, foi uma dádiva de Deus. E por que foi uma dádiva de Deus? Porque a misericórdia do Senhor se renovou nas nossas vidas, e é por isso que hoje, nesse exato momento, nós estamos com vida, com saúde, de pé, para ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. De fato, há uma saudade de estarmos reunidos, no nosso local de adoração, podermos abraçar os irmãos, cumprimentar os irmãos, olhar os irmãos, ter comunhão, conviver na comunhão, O salmista, no Salmo 133, ele fala sobre o valor da comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, A koinonia é algo que Deus exige de nós, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Mas como nós não podemos estar lá, Deus, ele quer continuar falando conosco, e ele tem usado hoje essa ferramenta, ele tem dado a nós a capacidade de usarmos esta ferramenta. E eu chamo a sua atenção para meditarmos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículos 27 até o versículo de número 29. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 29, que diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Amados irmãos, é interessante nós pararmos um pouco e perguntar e analisar esse texto,
Porque Cristo tinha acabado de realizar alguns milagres. Ele tinha acabado de curar uma mulher, ele tinha acabado de realizar a segunda multiplicação de pães e peixes. Ele tinha acabado de entrar numa discussão com os fariseus, porque os fariseus estavam pedindo sinais a Deus. E de repente ele havia acabado de curar um cego lá em Betsaida. E ele fez um lodo, levou as mãos, e isso gerou uma polêmica tremenda. E ele então, preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele, ele pergunta então aos discípulos. Ele olha para os discípulos e pergunta: o que o povo diz a meu respeito? O que o povo diz quem eu sou? Para o povo, qual é a minha identidade? Quem eu sou? Quem eu represento para eles? E então os discípulos relataram a Jesus: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu é um dos profetas. E tu é um dos profetas. E Jesus, olhando para os discípulos, perguntou aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E é aqui que eu quero parar e analisar com vocês. Nós falamos que conhecemos a Jesus. Nós falamos que servimos a Jesus. Nós falamos que seguimos a Jesus. Mas o que entendemos ou o que sabemos de Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? E é interessante quando Jesus ele faz essa pergunta, porque ele não quer saber o nível de fama que ele tem. Não é o interesse, não é esse o interesse da pergunta. Não é isso que Jesus quer saber, se ele é famoso, se ele não é famoso. Não é isso que ele quer saber. Jesus ele quer saber qual é o entendimento das pessoas a respeito dele mesmo. O que as pessoas acham que eu sou? Se eu sou simplesmente alguém que realiza milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que curo enfermos, que eu realizo milagres na vida das pessoas, o que as pessoas estão falando? Quem eu sou para as pessoas? E Jesus ele faz e direciona também essa pergunta aos discípulos. Veja que é interessante que ele faz essa pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E quem vocês acham que eu sou? E isso é interessante. Quando nós somos abordados pelas pessoas, quando nós estamos falando do amor de Deus, do amor de Cristo, quando somos abordados sobre quem é Jesus, o que falamos de Jesus para as pessoas? Como apresentamos Cristo a essas pessoas? Será que nós só falamos dos milagres, do poder que Jesus tem de realizar milagres, de trazer de volta um ente querido que morreu, que passou pelo vale da sombra da morte, ou alguém que tinha uma cura onde os médicos já haviam desenganado e de repente ele, através das orações, realizou um grande milagre? Como é que temos apresentado Jesus às pessoas? Será que as pessoas enxergam Cristo na nossa vida, na nossa conduta, no nosso temperamento, na nossa maneira de tratar as pessoas? Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo em nós? Como é que apresentamos? Essa foi a questão que Jesus queria levantar. E por que Jesus quis levantar? Porque eram homens que andavam todos os dias com Jesus, comiam na mesma mesa, dormiam na mesma casa, andavam nas ruas, estavam todo momento juntos. Jesus, quando ia orar, levava os discípulos para a oração, em especial levava Pedro, Tiago e João. E é interessante porque agora Jesus quer saber desses homens, o que esses homens acham que ele é. E vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês?
E Pedro então, o único que se levanta e diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que havia de vir. E é interessante, irmãos, porque nós precisamos conhecer aquele que tem nos chamado para a salvação, aquele que decidiu morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e se fazer maldição em nosso lugar, aquele que nos tem livrado da ira de Deus e nos levado para um lugar de paz, amor e comunhão. A Bíblia diz que nós éramos trevas, estávamos nas trevas, e esse Cristo, Ele nos tira, Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, e lá somos iluminados, por Ele somos justificados. A culpa que estava em nós agora está sobre Ele. O pecado que repousava sobre nós e o juízo que estava sobre nós por causa dos pecados que cometíamos, agora está sobre Ele. Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. Deus, na sua ira, revelou isso na cruz do Calvário, quando Cristo passou por toda a tortura psicológica, emocional, sentiu o que é o peso da solidão, o amargor do sofrimento e da traição, mas mesmo assim ele decidiu continuar caminhando para a cruz. Para a cruz. Precisamos entender então a respeito da missão de Cristo na terra. E eu posso lhes garantir uma coisa, que a missão de Cristo não é nos tornar milionários, famosos, ricos, bem-sucedidos profissionalmente, bem-sucedidos financeiramente. Não é esse o propósito de Cristo. Não foi esse o propósito de Deus dar Jesus como pagamento pelo nosso resgate e salvação. Se não, vejamos o que o Dr. Lucas ele diz. Ele expressa no evangelho, no seu evangelho, no capítulo de número 4, Lucas fala sobre o ministério de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a missão de Jesus aqui na terra. Vejamos, no capítulo 4, fala-se que Jesus, ele, após ser batizado, ele é levado, conduzido pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto por Satanás. E lá Satanás, ele tenta Jesus Cristo no corpo, na alma e no espírito. Jesus vence o maligno no corpo, na alma e no espírito. Foi lá no deserto que Satanás, tentando a Cristo, ele apresentou tudo aquilo que o mundo poderia oferecê-lo, se ele negasse a sua filiação a Deus, se ele prestasse culto ao próprio Satanás e se ele se prostrasse e adorasse ao próprio inimigo. Jesus então, na sua postura de Filho de Deus, cumpridor de uma grande missão e de uma grande tarefa, ele vence Satanás no corpo, na alma e no espírito. Nós somos tentados todos os dias, no corpo, na alma e no espírito. O que está em jogo, amados irmãos, não é o nosso corpo. O que está em jogo, meus amados irmãos e irmãs, não é o espírito, mas o que está em jogo é a nossa alma. Porque o homem é tricotômico, o homem é feito em 3 partes, assim como Deus o é, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é alma, corpo e espírito. Nós somos uma alma vivente que habita dentro do corpo e somos movidos pelo Espírito de Deus. Na morte, há a separação dessas matérias. O corpo desce o pó volta ao pó.
o Espírito, que é o fôlego de vida, retorna ao Criador, o mesmo que soprou nas narinas do homem, fazendo alma vivente. E a alma, ela fica guardada para o dia do julgamento, para o dia do arrebatamento da igreja. Percebe então que Jesus Cristo, ele veio cumprir a sua missão, veio cumprir o propósito de Deus. E ele vence então, lá no deserto, a tentação. Ele já dá o cartão de visita para Satanás, que ele não vai desistir de cumprir de forma alguma a sua missão. Então, vejamos qual é esta missão. Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Tendo Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me levou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da graça do nosso Senhor. Então precisamos entender aqui qual é a missão de Cristo. Qual foi o cumprimento da missão de Cristo enquanto ele esteve aqui entre nós? Ele diz que o Espírito do Senhor, e ele faz aqui uma citação de Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me separou, me ungiu. Essa palavra ungiu quer dizer separado para uma missão, separado para um propósito, separado para um plano. E Jesus, o ungido de Deus, ele foi separado para a missão de, em primeiro lugar, pregar boas novas aos pobres. Segundo lugar, ele foi enviado para proclamar liberdade aos presos. Terceiro lugar, ele foi enviado a recuperar a vista aos cegos. E aqui não está falando de uma cegueira física, está falando de uma cegueira espiritual. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala sobre esta cegueira espiritual. Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que os homens não compreendam o Evangelho, a mensagem de salvação, as boas notícias de salvação. Então, o Deus desse século, o maligno, cegou o entendimento dos homens. Mas Jesus veio para recobrar esta visão no entendimento, fazendo com que os homens, então, recebam a mensagem de salvação. E em quarto lugar, nós vamos ver aqui que ele veio para libertar os oprimidos. Em quinto lugar, proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. O que é graça? Graça é favor não merecido, ou seja, nós fomos favorecidos por algo que nós não somos merecedores. A graça de Deus. A graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus é valiosa para nós. A graça de Deus se faz necessária estar sobre nós. Paulo um dia orando para que Deus o livrasse do espinho da carne dele. E ele orando por 3 vezes, pedindo para que Deus retirasse. E a resposta de Deus foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta.
o meu favor não merecido te basta. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, melhor do que ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, é estar debaixo da graça de Deus. A graça de Deus é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso entendermos quem é Jesus na nossa vida. Perceba que um dia os discípulos, os homens estavam, os pescadores estavam pescando, assim que Jesus começa a convocar os pescadores, os homens para formar o grupo de discípulos e apóstolos. Está Pedro, Tiago e João frustrados porque numa noite inteira eles não conseguiram pescar nada. Jesus deu a ordem: pegue, volte novamente ao mar, lance do lado direito as redes, e eles fizeram uma pesca maravilhosa. Entenda que aquele milagre, aquele sinal, aquela providência divina não foi mais importante para a vida daqueles discípulos que se tornaram apóstolos do que seguir ao mestre, porque a Bíblia diz que eles, após essa pesca, deixaram os barcos, deixaram todo o empreendimento, deixaram as redes, não se preocuparam com a quantidade de peixes que haviam acabado de pescar, largaram tudo e foram servir e seguir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Qual tem sido a sua postura? Qual é a tua motivação de seguir e servir a Cristo? É pela multiplicação do peixe? É pela multiplicação do pão? É pelo milagre da ressurreição? É pelo milagre da cura de um câncer? Qual é a tua motivação de seguir a Jesus? Se a sua motivação de seguir a Jesus tem sido por conta do poder que Ele tem para realizar coisas, a sua motivação está errada. E é por isso, talvez, que muitos dos cristãos hoje estejam extremamente frustrados em servir a Deus, achando que Deus está demorando demais para realizar um milagre. Está demorando demais para as coisas acontecerem. Quantos de nós, conversando com pessoas, elas dizem assim: caramba, quando eu servia, quando eu estava no mundo, as coisas aconteciam mais rapidamente. Aí eu larguei o mundo, vim para Cristo e as coisas parecem que estão muito mais difíceis do que era antes. Amados irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa: ninguém que deixou ou perdeu pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, carros, coisas, para seguir a Cristo, ficará sem recompensa. Todos nós seremos recompensados por Ele. Ele é o nosso galardoador. O nosso galardão não está nas mãos dos homens. O nosso galardão está na mão de Deus. E Deus está, irmãos, ansioso, tenha certeza disso, de nos galardoar. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa luta, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, irmão, será recompensado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Jesus, Ele também se preocupa com as nossas necessidades. Jesus se preocupa com os nossos sofrimentos. Jesus se preocupa com as nossas dores. Se não, vejamos o que o Evangelho de Lucas, capítulo 5, no versículo de número 17, diz que ele foi ao tanque, o tanque chamado Betesda. E no tanque chamado Betesda havia um paralítico que estava lá durante 38 anos. 38 anos. Aquele paralítico estava no tanque de Betesda e a história narra que de tempos em tempos um anjo descia e movia as águas do tanque. E quando o anjo descia e movia as águas, quem entrasse dentro daquele tanque saía de lá curado. Agora perceba a situação deste homem.
Durante 38 anos, aquele homem estava em um dos pavilhões, que eram 5, sozinho, sem ninguém. Jesus Cristo está subindo para ir para Jerusalém. Está chegando a Páscoa, é momento de festa. E Jesus para naquele lugar. E ele entra dentro daquele pavilhão. E ele vai andando e vê as multidões ali. Irmãos, ali com certeza havia muitos paralíticos igual a esse paralítico que estava lá. Mas só que tinha alguém, quando o anjo descesse, jogavam eles e eles saíam de lá curados e eles já ficavam ali para ajudar a outros. O texto diz que quando Jesus chega a este homem está sozinho. Perceba uma coisa interessante. Quantos de nós temos enxergado pessoas alcançarem os mesmos propósitos e planos que nós temos? E eles nem sequer talvez sirva a Deus, mas eles estão desfrutando. E isso gera em nós uma determinada frustração, uma determinada angústia, um desgosto dentro de nós. Isso nos fere, porque você está na mesma situação, você está lutando, você está esperando, você está ali na ansiedade, no anseio de ver as coisas acontecerem. Outros alcançam e você não. Era assim que aquele homem estava, a ponto de Jesus chegar até ele e perguntar o seguinte: queres ficação? O texto também fala que Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos lá. O que eu aprendo com essa entrada de Jesus? Jesus para a sua caminhada. Jesus, ele para o seu caminho de destino para atender a necessidade de alguém que ele mal conhecia, mas só conhecia a história do tempo que aquele homem tinha ali dentro. Isso me ensina que as nossas necessidades atraem a Jesus. As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias e os nossos anseios atraem a atenção de Jesus para nós. E Jesus pergunta para aquele homem: queres ficação? E é interessante isso. Para que Jesus vai perguntar para alguém que ele já sabe que está 38 anos com esse problema? Olha a revelação de Deus dentro dessa palavra. Eu lhe explico, lhe dou e lhe entrego em nome de Jesus a revelação. Naquela época, os ricos, os comerciantes, os empresários daquela época, eles cumpriam uma lei, um mandamento. Como essas pessoas eram inválidas e não poderiam estar mendigando nem na porta de entrada das cidades e nem nos comércios, então esse pavilhão era sustentado por esses comerciantes ricos da época, pelos ricos da época. Então o que acontece? Cada pessoa que estava lá, na expectativa de ser curado, recebiam uma ajuda de custo. Perceba que esse homem estava lá 38 anos. Ele não saía de lá para ir para casa. Ele não tinha casa. O texto deixa isso muito bem claro. Muito bem claro. Há 38 anos ele estava lá. Há 38 anos ele era sustentado. Por exemplo, como hoje nós, por motivo de invalidez, por motivo de acidente, nós temos quem nos garanta o sustento, o INSS, sim ou não? Digamos que fosse mais ou menos isso, né? Só que tem uma coisa, amados irmãos: se Jesus curasse aquele homem, esse benefício encerraria, porque ele retomaria uma vida normal e poderia ser inserido no mercado de trabalho. Então, Jesus queria saber se de fato aquele homem queria ser curado, porque a vida dele iria mudar totalmente. E essa é a questão da pergunta: queres ficar curado? Queres ficar são? E aquele homem olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou aqui há 38 anos
e não tenho ninguém para me ajudar a ser lançado no tanque quando o anjo desce. Jesus olha para aquele homem com compaixão, com misericórdia e diz para aquele homem: levanta e anda. Aquele homem deu um salto, ele levantou e Jesus: pega a tua cama e anda. Para que você se lembre o que ocorreu aqui hoje. E o que é interessante, que quando aquele homem sai daquele lugar, as pessoas olham para ele, esse homem não era paralítico, não estava há tanto tempo assim, e ele pergunta: quem foi que te curou? E o homem respondeu: eu não conheço, eu não sei quem é. Por ele, quem é Jesus para você? É alguém que pode realizar um milagre na sua vida? É alguém que simplesmente pode fazer aquilo que você acha que tem direito de receber? Quem é Jesus para você? Vejamos um outro ponto que Jesus realizou. Foi quando Jesus estava ministrando muitos milagres. Muitos milagres. Jesus estava realizando grandes milagres. Dias e dias Jesus andando e uma multidão seguia ele. Eu estou falando de Mateus capítulo 14, a primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus 14, versículo 13 diz o seguinte: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e a estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pães que sobraram. Presta atenção que Jesus, além de se compadecer, de ter compaixão dos doentes, ele curou os doentes. E os discípulos preocupados, eles quiseram que Jesus mandasse aquela multidão embora. Manda essa multidão embora. Nós não temos o que dar de comer, manda embora essa multidão, eles se virem por aí. Jesus disse o seguinte: não é justo. Amados irmãos, com esse texto também nós aprendemos uma coisa: as nossas necessidades trazem compaixão a Cristo a nosso respeito. Cristo, ele não nos despede de mãos vazias. Ao chegarmos diante dele com algum problema, ele, no seu tempo e do seu jeito, ele traz solução para nós. Se ele não realiza a solução, ele aponta a solução para nós. Ele nos direciona para que possamos alcançar a solução dos nossos problemas. Porém, ele não nos desampara. Eu não sei qual é o nível de dor, eu não sei qual é o nível de crise, eu não sei qual é o nível de problema que você tem enfrentado. Eu só sei que eu lhe apresento um Cristo que sente compaixão da tua dor, do teu sofrimento, da tua luta e das tuas angústias. E ele está pronto para resolver essas questões. Quem é Cristo para você? Você de fato conhece?
Você de fato sabe quem é Ele? Você de fato entende que vale a pena servi-lo e segui-lo? Você sabe, irmãos, que lá no deserto Ele estará conosco. Ele estará conosco na fartura, Ele estará conosco na pobreza. Ele estará conosco em tempo de refrigério e Ele estará conosco no deserto. Ele mesmo diz uma coisa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Às vezes estamos caminhando tão ofegantes, tão cansados, achando que estamos andando sem rumo. E quando nós percebemos, nós estamos andando sim, nos movendo sim, mas no colo de Jesus. No colo de Jesus. Eu quero lhe dizer uma coisa: vale a pena servir e seguir a Cristo, independentemente das circunstâncias, independentemente dos momentos. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Você não está sozinho. Essa luta não é só sua. Deus já tem nas mãos dele a tua luta, e Ele trará no tempo devido a providência dentro da provisão para a sua vida. Amados irmãos, quem é Cristo para você? Como é que você pode, a partir de hoje, apresentar Cristo? Não apresente Ele simplesmente como um homem que realiza milagres. Apresente a Cristo como Salvador, aquele que pode livrar a alma que está correndo no desfiladeiro do inferno, retirá-lo de lá e colocá-lo dentro do reino de Deus. Apresente Cristo como libertador. Apresente Cristo como aquele que quebra as algemas e as cadeias do pecado e põe um homem em liberdade de vida para ser simplesmente súdito no reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra ao teu coração. Permita que o Espírito Santo ministre essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela nossa família, eu quero orar pela tua causa, em nome de Jesus. Querido Deus, eu acabei de ministrar a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é uma revelação profunda e gloriosa. Jesus, ó Cristo, ó ungido de Deus, nosso Salvador, tu conheces as nossas fraquezas, tu conheces as nossas mazelas, tu conheces as nossas dores, tu conheces onde nós caímos, tu conheces aonde nós temos tropeçado, tu conheces, Senhor meu Pai, as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortalecendo, renovando a nossa fé, a nossa esperança, renovando as nossas forças, nos colocando de pé diante de todas as lutas que estamos enfrentando. E termos coragem de bater de frente e dizer que Cristo está em nós. E nós venceremos esta guerra. Espírito Santo continua ministrando em nossos corações a cura, a restauração. Ó Deus, abençoa as nossas famílias. Abençoa a minha família. Abençoa a família dos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus Cristo. Toma a nossa causa, as nossas lutas em tuas mãos e nos dê a vitória que precisamos, ó Pai. Abre portas, Senhor meu Pai, para tantos dos teus filhos que estão precisando. Que a causa na justiça, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, seja impetrada a vitória na vida do teu filho e da tua filha e que ele desfrute desta bênção. Dá-nos uma noite reparadora de descanso. Um final de semana que se aproxima abençoado em nome de Jesus.
guarda o nosso sono, vela a nossa vida, protege-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você entende que essa palavra falou com você, e que você conhece algumas pessoas que precisam ouvir esta palavra, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre sua vida, sua casa, sua família, hoje e sempre. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê uma noite reparadora de descanso, em nome de Jesus. Fique com Deus.